Meus irmãos, estamos indo aí para a aula 12 do nosso catecismo. Sejam muito bem-vindos ao canal Nova Ponte Católica, nesse projeto aí de ensinamento da Sagrada Doutrina, né? Do Sagrado Ensinamento da Igreja. Estamos aí com mais uma aulinha, nossa catequese. A gente vai continuar na parte da Sagrada Escritura, né? Parte do Novo Testamento. Espero que vocês estejam gostando das aulas. Deem o like, compartilhem, tá? E se inscrevam no nosso canal para que a gente consiga conquistar cada vez mais corações e que as pessoas se apaixonem e entendam a importância de você seguir a doutrina católica, né? Seguir os ensinamentos dados através da Sagrada Tradição, ok? E antes de a gente começar, né, vamos rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, para que essa nossa aula comece abençoada. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos lá. Vamos começar. Deixa eu só... coceira no meu olhinho. Erros técnicos, mas vamos seguir adiante. O Novo Testamento. A palavra de Deus, que é a força de Deus para a salvação de todo crente, é apresentada e manifesta seu vigor de modo eminente nos escritos do Novo Testamento. Esses escritos nos fornecem a verdade definitiva da revelação divina. Por isso que eu digo, primeiro começa do Novo, para depois ir para o Antigo Testamento. E por que isso? Olha só, o Catecismo vai dizer. Esses escritos fornecem a verdade definitiva da revelação divina. Seu objetivo central é Jesus Cristo, o Filho de Deus encarnado. Seus atos, ensinamentos, paixão e glorificação, assim como os inícios de sua igreja sobre a ação do Espírito Santo, né? Então, o Novo Testamento ele foca nisso daqui. Os evangelhos são o coração de todas as escrituras, uma vez que constituem o principal testemunho da vida e da doutrina do Verbo encarnado, nosso Salvador. Na formação dos evangelhos, podemos distinguir três etapas. 1. A vida e os ensinamentos de Jesus. A Igreja defende firmemente que os 4 evangelhos, cuja historicidade afirma sem hesitação, transmite fielmente aquilo que Jesus, Filho de Deus, ao viver entre os homens, realmente fez e ensinou para a eterna salvação deles até o dia em que foi elevado. Ou seja, então esse é o primeiro ponto. Então, a formação do Evangelho ele foi fincado na rocha, que é Jesus Cristo. Então, o Evangelho ele dá o sentido, dá o norte do entendimento da palavra de Deus através de Cristo. Porque Cristo ele conseguiu abrir o coração das pessoas para o verdadeiro entendimento das leis da palavra de Deus. Ok? Então, vamos seguir. 2. A tradição oral. O que o Senhor dissera e fizera os apóstolos após a ascensão do Senhor transmitiram aos ouvintes, com aquela compreensão mais plena de que desfrutavam, instruídos que foram pelos gloriosos acontecimentos de Cristo e esclarecidos pela luz do Espírito da verdade. Então, a tradição oral também, o que a gente já falou lá na aula. A tradição oral dos apóstolos. Então, no momento que teve o Pentecostes, nosso Senhor Jesus Cristo ascendeu aos céus, foram espalhar o Evangelho nos 4 cantos do mundo. Eles tiveram esse entendimento completo do que Jesus queria passar para eles através do Espírito Santo, e através da oralidade ele foi passando aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo passou para ele como tradição de uma igreja realmente triunfante, né? E passou os ensinamentos para as pessoas, né? As pessoas que ali estavam, né? As pessoas que entravam nas suas igrejas, dioceses. Ok? Seguindo.
Os evangelhos escritos aos autores sagrados escreveram os 4 evangelhos, escolhendo certas coisas das muitas transmitidas ou oralmente ou já por escritos, fazendo síntese de outras ou as explorando com vistas à situação das igrejas, conservando enfim a forma de pregação sempre de maneira a nos transmitir a respeito de Jesus, coisas verdadeiras e sinceras. Então, é a questão, dos autores. Então, os autores escreveram os 4 evangelhos, escolhendo. E você vê que os evangelhos eles são escritos de formas um pouco diferentes, mas sempre que o centro do evangelho é Jesus Cristo. E através desse centro que é Jesus Cristo, a gente consegue ter esse discernimento um pouquinho maior. Seguindo. O evangelho quadriforme ocupa na igreja um lugar único, como atestam a veneração que lhe tributa a liturgia e o atrativo incomparável que desde sempre tem exercido sobre os santos. Não existe nenhuma doutrina que seja melhor, mais preciosa e mais esplêndida que o texto do Evangelho. Vede e retende o que o Senhor e Mestre Cristo ensinou com suas palavras e realizou com seus atos. É acima de tudo o Evangelho que me ocupa durante as minhas orações. Nele encontro tudo que é necessário para minha pobre alma. Descubro nele sempre novas luzes, sentidos escondidos e misteriosos. Então lembra que eu falei? Quando a gente lê os evangelhos, a gente medita os evangelhos diariamente, através do entendimento da igreja com as homilias, a gente consegue realmente meditar com profundidade aquilo que o Espírito Santo quer para nós. Então por isso que é muito importante que a gente medite diariamente a palavra de Deus. Vamos agora à questão da unidade entre o Antigo e o Novo Testamento. A Igreja, já nos tempos apostólicos e demais constantemente em sua tradição, iluminou a unidade do plano divino nos 2 testamentos graças à tipologia. Esta percebe nas obras de Deus contidas na Antiga Aliança prefigurações daquilo que Deus realizou na plenitude dos tempos, na pessoa de seu Filho encarnado. Por isso os cristãos leem o Antigo Testamento à luz de Cristo morto e ressuscitado. Esta leitura tipológica manifesta o conteúdo inesgotável do Antigo Testamento. Ela não deve levar ao esquecimento de que conserva seu valor próprio de revelação do nosso Senhor. Mesmo reafirmou igualmente o Novo Testamento. Exige ser lido à luz do Antigo. A catequese cristã primitiva recorre constantemente a ele. Segundo um adágio antigo, o Antigo Testamento está escondido no Antigo, ao passo que o Antigo é desvendado no Novo. A tipologia exprime o dinamismo em direção ao cumprimento do plano divino, quando Deus seja tudo em nós. Isso é referente a 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 28. Assim, a vocação dos patriarcas e o êxodo do Egito, por exemplo, não perdem seu valor próprio no plano de Deus, pelo fato de serem, ao mesmo tempo, etapas intermediárias deste plano. Então, olha aqui exatamente o que a gente está falando, né? Então, olha só que maneiro, quando a gente pega aqui, ó. Igualmente, o Novo Testamento exige ser lido à luz do Antigo. Então, um completa o outro, né? Então, o Novo Testamento só tem sentido através das revelações que foram dadas no Antigo, e vice-versa. Um sem o outro não tem um sentido. Não há a unidade da revelação divina, ok? Seguindo. Sagrada Escritura na vida da Igreja. São tão grandes o poder e a eficácia contida na Palavra de Deus que ela constitui o sustentáculo e vigor para a Igreja. Para seus filhos, firmeza da fé, alimento da alma, pura e perene, fonte da vida espiritual. É preciso que os fiéis tenham amplo acesso à Sagrada Escritura, que o estudo da Sagrada Escritura seja, portanto, como a alma da Sagrada Teologia. Da mesma palavra da Sagrada Escritura também se nutre salutamente e santamente floresce o ministério da palavra.
a saber, a pregação pastoral, a catequese e toda a instrução cristã, na qual deve ocupar o lugar de destaque destaque a homilia litúrgica. A Igreja exorta com veemência e de modo peculiar todos os fiéis cristãos e que pela frequente leitura das Divinas Escrituras aprendem o conhecimento de Cristo Jesus. Com efeito, ignorar as Escrituras ignorar as Escrituras é ignorar Cristo. Então, a Igreja ela deixa muito, muito clara que sem a Sagrada Escritura, o entendimento referente ao plano divino foge do que a gente entende do que é ser cristão. Tá, irmãos? Então, como a gente finalizou aqui, na próxima aula a gente vai ler um pouquinho o resumo, né? A gente vai ler o resumo da questão do Antigo Testamento e do Novo Testamento, tá? E depois a gente vai pegar aí do parágrafo 42, né, o 52. Então essa próxima aula vai ser um pouquinho mais longa, porque a gente vai pegar o resumo do entendimento da catequese referente à Sagrada Escritura e entrando num próximo assunto. Tá bom, meus irmãos? Então é isso. Espero que tenham gostado da aula. Vocês sempre serão muito bem-vindos ao canal Nova Ponte Católica. No decorrer do nosso crescimento, a gente vai ter novos projetos, né? A gente quer ter um projeto de orações diárias, né? Terços, né? Momentos de pregação. Então, no mais, eu agradeço, tá? E espero de verdade que o amor de Nossa Senhora inunde o coração de vocês e viva Cristo Rei, tá bom? Fiquem na paz. Tchau, tchau.